Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla, sou a professora de História de vocês aí durante esse período aí de estudo em casa, ok? Nós vamos fazer hoje da página 39 da apostila até a página 43, mas primeiro a gente vai dar uma retomada na aula passada, no que foi dito na aula passada, ok? Nós vamos começar lá a sedentarização dos grupos humanos, os primeiros grupos humanos e as relações com a natureza, né? Os primeiros grupos humanos e as relações com a natureza. As primeiras populações nômades sabiam da importância de ter por perto áreas com recursos naturais para a sobrevivência do grupo. Eles coletavam recursos comestíveis, materiais para ferramentas, a caça e a pesca. Ao longo do tempo, perceberam que deveriam seguir o curso dos rios, pois esses cursos eram fontes de água e alimento, né? Com o tempo, os grupos humanos foram aprendendo a viver em diferentes ambientes e paisagens. Desenvolveram técnicas e criaram ferramentas que o auxiliavam nas tarefas diárias. Os grupos humanos nômades passaram ao longo do tempo a praticar a agricultura e a domesticar os animais, fixando-se em determinados locais. Além disso, em função do deslocamento humano pelos diferentes territórios do planeta, os primeiros humanos levavam consigo alimentos para a própria sobrevivência, principalmente quando passavam a cultivar. Aqui, pessoal, ele já está falando como que o alimento surgiu, por exemplo, na África e na Ásia, né? Eles faziam essas migrações e eles levavam consigo esses alimentos, né? Pelo caminho aí deixava o alimento cair, ou eles plantavam por conta do tempo ali que eles iam passar naquela região, né? Assim que surgiu uma mesmo tipo de alimento em um determinado lugar e outro, ok? A domesticação dos animais e a prática da agricultura. A domesticação dos animais e de plantas e animais permitiu aos grupos humanos permanecer por mais tempo nos lugares onde fixavam residência e tinham uma variedade maior de alimentos. A prática do pastoreio foi desenvolvida antes da agricultura, porque ela não necessita de que os grupos humanos permaneçam muito tempo no mesmo local, né? Os animais, eles acompanhavam, né? Conforme as pessoas iam migrando, os animais iam migrando junto, ok? O processo de assentamento aconteceu aos poucos, ou seja, com o tempo, os grupos humanos foram ficando cada vez mais em cada lugar, até que se fixaram por tempo indefinido, né? Aí nós falamos lá também sobre a ONU, né? A Fome Zero e a agricultura sustentável, né? A Fome Zero é ninguém sem acesso à alimentação. Então, né, todo mundo com o mínimo aí de uma alimentação básica, né? E a agricultura sustentável é a agricultura praticada que respeita o meio ambiente. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos para a nossa aula lá da página 39, né? Aprendendo o valor das coisas. Desde quando as pessoas consomem? Ao chegar à feira de artesanato, Ita e Emília prepararam uma barraca onde eram vendidos alguns brincos brincos de que Parapotira gostou muito, né? Os pares de brinco custam apenas R$10 e são feitos por índios aqui da região. Mas eu pensei que os índios não praticavam comércio. Parapotira explicou a Ita que o comércio é uma das formas utilizadas pelos povos para conseguirem aquilo que precisam. Para que o filho compreendesse melhor isso, ela e outros indígenas que também estavam presentes na feira contaram a seguinte história. Então vamos lá para a historinha, pessoal. Existem povos que consomem apenas produtos retirados na natureza. Outros povos passam a produzir os vegetais que precisam e também criam animais. Com a prática da agricultura e da pecuária, os produtos começam a sobrar. Nesse estágio, são iniciadas as primeiras trocas de produtos sem pagamento. Depois de um tempo, o dinheiro ou produtos que equivalem ao dinheiro começaram a ser utilizados. Com o dinheiro circulando, a população deixa de ser apenas para o sustento e passa a enfocar o comércio. Ok, pessoal? Com a expansão do comércio, os produtos que antes eram artesanais passam a ser industrializados.
e a produção industrial resulta em mais itens fabricados do que o necessário. E aí começam as propagandas para vender os produtos. Então, vamos lá. No primeiro exercício aí, de acordo aí com a historinha que nós lemos, vamos enumerar do número 1 ao número 8 as diferentes etapas da história de consumo descritas na ordem que elas aparecem. Tá, pessoal? Então, aqui vocês vão numerar de 1 a 8, ok? Aqui também, de acordo com o que vocês acham que é a ordem correta, né? No número 2, eles falam assim, ó, considerando a numeração que você escreveu na atividade 1, responda. Qual número representa o início da prática da agricultura e da pecuária? É só o número que vocês colocarem lá, pessoal. A prática da pecuária é no número 4, por exemplo. Aí vocês vão vir aqui e vão pintar apenas o número 4, ok? Na letrinha B, em que etapa começou a ser praticado o comércio por meio de trocas sem o uso do dinheiro? Aí vocês vão ver lá o número que é, de qual balãozinho que fala, o número que vocês colocaram, vão vir aqui e fazer um xizinho ou pintar o quadradinho referente ao número, ok? Na letra C, a mesma coisa. Que fase representa o período em que as mercadorias começaram a ser vendidas, né? Aí vocês vão pintar lá um número que representa aí quando as mercadorias começaram a ser vendidas. No número 3, ele fala assim, ó, em qual etapa se encontra o município que você vive, né? Então, vocês vão escrever aí, de acordo com o balãozinho lá que vocês lerem, vocês vão escrever aqui em qual etapa se encontra o município em que vivemos. O número 4, ele fala assim, ó, os comerciantes presentes na feira de artesanato vivem de acordo com a 7ª etapa? Será que eles vivem de acordo com a 7ª etapa? Por quê? Aí vocês vão responder para mim. No número 5, eles falam assim, ó, quais formas de consumo apresentadas correspondem ao modo de vida de grupos ancestrais dos grupos indígenas atuais, né? Qual é que fala lá de como os índios antigos viviam, do modo de vida que os índios antigos viviam para os índios atuais? Vocês vão ler lá os balãozinhos e vão colocar aqui, ok? No número 6, ele fala assim, ó, converse com os colegas e o professor sobre o papel da propaganda do consumo dos produtos. Os povos indígenas eu já conheço bem, mas os europeus, o que é que eles vieram fazer aqui, né? O que será que os europeus vieram fazer aqui, pessoal? Muitos vieram à procura de extrair materiais do nosso Brasil, de se estabelecer aqui, tentar riquezas aqui no Brasil, que o Brasil era um país muito rico, não é verdade? É isso que eles vieram fazer aqui, lá no começo, né? Aí de baixo tá falando assim, ó, de volta à sua casa, Ita correu ao seu quarto para assistir o documentário sobre quando os primeiros humanos chegaram às terras que hoje são o Brasil. O que será que ele vai descobrir? Você saberá no próximo capítulo. Então, aqui, pessoal, tem uma sugestão, né? É um glossário aqui de um documentário informativo, dedicado a assuntos variados, culturas, animais, acontecimentos históricos, saúde, entre outros. Ok, pessoal? No exercitando aqui, ele fala assim, ó, qual é a importância da natureza para os primeiros grupos humanos que viviam como nômades, né? Lembra lá, a professora leu na aula passada com vocês a apostila e eu disponibilizei aí os slides para vocês, né? Então, é só responder. No 2 ele fala assim, ó, preencha os quadros abaixo com palavras e ideias relacionadas à vida nômade e à vida sedentária estudada nesse capítulo. Então, o que tem a ver com o grupo com vida nômade? Vocês vão colocar aqui. O que tem a ver com o modo de vida sedentário? Vocês vão colocar no verdinho, ok? Para os grupos nômades, a compreensão do meio ambiente era importante para a sobrevivência do grupo. Qual situação percebida por esses grupos permitiu o início das práticas agrícolas? Qual situação ocorreu para que fosse permitido o início das práticas agrícolas? Hein, pessoal? Aí vocês vão dar uma olhadinha lá e vão escrever aqui para Pro. No 4, ele fala assim, ó, veja a seguir uma imagem que Ita encontrou em um livro que ganhou do seu pai sobre os primeiros humanos. Então, tá lá a imagem sobre os primeiros humanos, né?
trabalhando aqui na UPAE, provavelmente na pesca, né? O outro aqui ajudando, tem a criação de animais, tem o plantio, poucas casas ainda, né? Então, observando a imagem, podemos associá-las ao nomadismo ou ao sedentarismo praticados pelos grupos humanos? Aí vocês vão escrever por quê. Se vocês acham que isso aqui representa sedentarismo, vocês vão escrever sedentarismo e o porquê. Se vocês acham que representa o nomadismo, vocês vão falar por que representa o nomadismo, vocês vão escrever o nomadismo e o porquê. Na 5, ele fala assim, ó, assinale as frases que representam as afirmações verdadeiras sobre a importância da agricultura e do pastoreio para a sedentarização das populações humanas. Então, tem as frases aqui, ó. A agricultura permitiu aos grupos humanos fixarem-se por mais tempo em determinados lugares. A agricultura é uma atividade que depende da água. Por isso, muitos povos habitaram as margens de rios. As populações que praticavam agricultura continuavam com a vida nômade, mas em busca de outros recursos. O desenvolvimento da agricultura foi um processo longo que teve início com a domesticação de plantas e a caça, a pesca e a coleta tornaram-se atividades complementares dos povos que praticavam a agricultura. Ok, pessoal? Então, hoje foi a nossa videoaula, tem algumas perguntinhas aí para vocês responderem, tá? Lembrando que ainda está disponibilizado para vocês aí a videoaula da aula passada, vai ficar disponibilizado aí para vocês os slides também que a Pro criou com muito amor e carinho para todos aí, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula.